Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos continuar vendo o conteúdo do Room. Na prática anterior, para lembrar vocês, a gente aprendeu a consultar dados que já estavam num banco de dados pré-populado e nessa prática não, a gente vai avançar e a gente vai inserir, remover e atualizar dados no banco de dados. Tudo isso usando o Room. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui é são dois Code Labs, a gente vai fazer de uma vez só. E basicamente a gente vai construir esse aplicativo, que vocês podem ver na tela, um aplicativo de inventário. Então, na primeira tela, que é a mais à esquerda, tem a lista de itens, o preço e a quantidade em estoque. A segunda tela que vocês estão vendo aí é a tela de adicionar os produtos. E a terceira tela é a tela de editar os produtos. Então, com essas telas, nós vamos trabalhar com todas as questões relacionadas a banco de dados. Uma consulta, um inserir, um editar e um remover. Então, chega de papo e vamos lá para a prática. Vamos sujar a mão de código. Bom, pessoal, então inicialmente vamos ver aqui como está o nosso projeto. Então, a gente tem aqui a classe application, que por enquanto não tem nada. A nossa main activity basicamente configura o nav host de navegação e o botão de up, como a gente já fez outras vezes. Aqui a gente tem o nosso item list fragment, que é a tela principal, é a principal tela onde a gente vai ter a lista de itens e vamos ter o botão float action button para adicionar, e esse fragment vai carregar esse layout aqui, ó, item list fragment, que a gente vai ver aqui. Como vocês podem ver aqui, tem uma list view. Vamos olhar o código. Constraint layout com text view aqui são os headers da lista, um divisor e agora a recycle view e o float action button. Então esse é a tela inicial. A gente tem um added item fragment, que é o fragment que vai ser aberto para a gente poder adicionar um item, e esse é o layout dele. 3 campos e o botão de save. E quando a gente quiser editar ou remover um item, a gente tem aqui o item detail fragment, que está ligado justamente ao fragment item detail. Então, aqui a gente tem a opção de editar. Se o cara clicar nesse botão aqui do float action, ele pode simplesmente deletar também aqui. Então, vamos rodar agora esse código para ver como é que ele está funcionando. Vou fechar todos os arquivos aqui antes de rodar. Vamos executar aqui para ver o estado atual do aplicativo. Beleza? Esse aqui é o item list fragment que está aparecendo. A gente tem o float action aqui no canto direito inferior. Ao clicar, a gente vai para a tela de adicionar. Pode colocar aqui, lembrando que é com ponto aqui o preço. Deve estar algum problema, mas veja que não tem nada funcionando aqui. Então a gente vai partir desse ponto e vamos implementar completamente esse aplicativo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar as dependências do Room aqui no nosso XML. Dá um sync. A versão do Room já está definida aqui. Estamos utilizando a última 2.3. E agora a gente vai começar a criar os arquivos que a gente precisa para utilizar o Room. Então, primeiramente, eu vou criar logo aqui um pacote chamado data, que é onde eu vou colocar os arquivos relacionados ao banco de dados. E eu vou começar criando a classe que vai representar um item no banco de dados. Eu vou chamá-la de item. Como a gente já viu na prática anterior,
Normalmente a gente utiliza uma data class, que a gente ganha alguns métodos de brinde. E a gente precisa anotar essa classe com a anotação entity. E aqui eu posso definir o nome da tabela. Por padrão é o nome do arquivo, porém com a anotação do MySQL, que é a letra minúscula. Mas aqui é uma boa prática, porque caso você precise refatorar a sua classe e mudar de nome, mantendo a anotação entity, você faz isso sem se preocupar com o que vai acontecer com o banco de dados. Se você não tivesse anotado e adicionado table name, ao alterar o nome da classe, você estaria também alterando o nome da tabela. Poderia causar algum problema. Então, aqui nós temos que colocar os campos. Então, vamos ter 4 campos do identificador, que é um inteiro, o nome do item, item name, que eu vou chamar aqui, que é um string. Também vou ter o preço do item, item price, que é um double. E finalmente, quantidade em estoque, quantity in stock, e vai ser um inteiro. Ok? Ótimo. E agora, como a gente já viu também anteriormente, eu preciso fazer as anotações para informar e cada um desses campos representando o banco de dados. Então, primeiramente eu vou definir a chave primária, primary key, e aqui eu vou usar um atributo novo que é muito importante, que é o auto-generate-true, que vai fazer com que o room crie o ID automaticamente. Então, ele vai incrementar automaticamente a medida que você for adicionando. Basta você colocar essa anotação. E agora, seguindo a mesma linha de boa prática, eu vou colocar o colon info para cada um dos itens. E aqui não é obrigatório. Se você não colocar, ele vai ter o mesmo nome do campo, porém, como eu falei anteriormente, é o mesmo caso da tabela. É uma boa prática, porque caso você queira refatorar e mudar o nome, por exemplo, do atributo da classe, se você tiver anotado e definido o nome dentro dessa anotação, não vai mudar no banco, então você pode mudar tranquilamente no seu código, que vai refletir no código seu, mas não vai mexer no banco, então não vai dar problema. Você faz a refatoração de forma mais tranquila. Bom, então essa é a classe que representa o nosso item no banco de dados. Agora, pessoal, que a gente já criou a nossa entidade, vai criar a classe que vai nos permitir fazer as consultas. A gente vai criar aqui a classe, que vai ser o DAO de item, que é uma interface, na verdade. Então, aqui, para eu avisar para o room que é um DAO, eu tenho que anotá-lo com essa anotação chamada DAO. E a partir daí eu preciso apenas escrever os métodos que vão ser chamados para cada operação. Então, eu vou começar aqui pelo insert. Então, vou anotar o método como insert. E ele vai ser uma suspend function, que eu vou executar ele dentro de uma corotina, já que não se deve executar o banco. Não dá para executar o banco na thread principal. E ele recebe um item, que é do tipo da nossa entidade item. Aqui eu vou definir uma variável que determina o que vai acontecer se houver conflito de ID. Então, vamos ver aqui as opções que nós temos. O conflito strategy. A gente tem basicamente ignore, abort, replace. O abort vai abortar a operação, o replace vai substituir o item que já está no banco por esse novo, mas nós vamos utilizar o ignore, que nesse caso vai ignorar o item novo. Quem quiser saber mais detalhes, porque isso vai depender da situação que você quer no seu banco, vale a pena dar uma olhada na documentação. Agora eu vou criar a função de atualizar uma entidade no banco. Eu preciso anotar ela como update, vai ser também uma suspend function. E eu vou chamar de update e ela recebe também um item. Ok? Vamos importar aqui.
E a outra anotação que a gente ainda não conhece é o delete. E você já consegue entender o que ele vai fazer. É com ela que eu vou remover os elementos do banco. Então aqui, novamente, eu recebo um item. Agora nós vamos adicionar as funções que nós vamos utilizar para recuperar as informações do banco. Então, primeiramente, vamos fazer uma que busca todos os itens. Então, como a gente já viu, a gente vai usar a notação query, select, escrever a consulta, select, asterisk from item order by name ask. E vamos escrever agora a função. Nesse caso, como eu vou utilizar o flow, eu não preciso marcar a minha função como suspend function. Certo? Então aqui eu vou receber uma lista de itens, um flow de uma lista de itens. E obviamente eu preciso importar esse cara. E também vou fazer a função que me retorna um item específico. Select asterisk from item where id igual a id. E agora nossa função precisa do parâmetro chamado id, nesse caso tipo inteiro, e vai retornar também um flow, só que agora é um flow de item. E assim nós temos o nosso DAO prontinho. E finalmente nós vamos criar a classe que vai dar acesso ao banco de dados. Aqui ela, vou chamar ela de item room database. Ok. Eu preciso, ela tem que ser uma classe abstrata, normal, precisamos anotar ela como database. Precisamos também passar quem são as entidades, as tabelas, que no meu caso aqui só tem uma, que é item version, vamos colocar a versão número 1. E aqui vou só mostrar um atributo novo, o export schema, porque eu posso pedir para o ficar exportando o esquema do meu banco para um JSON, para que eu tenha um histórico, mas eu não vou precisar aqui. É uma maneira de mostrar para vocês que existe essa opção. Então agora eu preciso criar os métodos que vão dar acesso a cada um dos meus DAOs, mas eu só tenho um. Então vou chamar aquele de item DAO. Ele lembra que ele não pode ter parâmetro, tem que ser abstrato e retorna o DAO que você quer. E agora eu vou adicionar o código aqui direto, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque é um código boilerplate, que é o código que vai ser usado para criar uma instância do banco. É um companion object, ele guarda uma instância que inicialmente vai ser nula. Na primeira vez que ele chamar o método getDatabase, ele vai verificar a instância, vai ver que é nula, então ele vai chamar o que está aqui dentro do bloco synchronizer, e aí ele vai criar uma instância usando o application context, usando essa minha classe aqui que tem que herdar room database, é por isso que ela está vermelhinha ali. E agora vai. E vou chamar o banco de dados lá no MySQL de item database. Numa segunda vez, a minha variável instance já não vai ser nula, ele vai apenas retornar. Assim eu tenho um singleton, padrão de projeto singleton implementado. Isso vai me garantir que eu só tenho uma instância dessa classe em todo o meu sistema. Isso é importante porque criar essa instância da classe ItemRoomDatabase demanda bastante recurso, é uma instância cara e você não precisa ter mais do que uma. E agora lá na nossa classe que é Extends Application, eu vou adicionar a inicialização do meu banco de dados. Novamente usando aquele padrãozinho, usando o laser
a delegação por leis. Então, assim, da mesma forma que a gente fez na prática anterior. Então, dentro aqui, eu vou chamar lá o meu código responsável por pegar uma instância do. É isso, agora nós já podemos acessar o nosso banco de dados. Para acessar o nosso banco, agora eu vou criar o nosso ViewModel para seguir a arquitetura proposta pelo Google. Então, o nosso ViewModel vai ter acesso ao banco via DAO. Então, aqui eu vou criar. Deixa eu tentar aqui de novo. Vou criar o nosso inventory view model, certo? E vou passar aqui no construtor o DAO, que ele vai ter acesso, é o item DAO, é o único que nós temos. Item DAO, preciso fazer ele herdar de view model. Tem que importar isso aqui, importar também. Beleza. Novamente, vamos precisar criar um factory desse cara, já que ele recebe um DAO ali no construtor, para que ele seja instanciado corretamente lá no nosso fragment. Inventory view model factory, ele também recebe uma instância do item DAO no construtor, e é ele que vai ser usado para criar o nosso cara. Então eu preciso aqui que ele herde de view model provider factory. Ele está reclamando aqui, sim, falta palavra, está errado. Vamos importar, perfeito. E agora ele precisa implementar o método create, e aqui é o código boilerplate que você vai usar praticamente toda vez que você usar esse padrão. Eu já vou copiar e colar aqui. Basicamente ele verifica que a classe que eu estou tentando criar pode ser atribuída a um inventório view model. Se for, ele cria, seta aqui o DAO que ele recebeu, passa pelo construtor, senão vai dar um ilegal argument exception com essa mensagem unknown view model. Agora nós podemos focar nos métodos que vão ser utilizados para inserir um novo item, que é essa primeira parte que a gente vai fazer. Então aqui eu vou criar um método privado, insert item, ele vai receber aqui o item, e é esse cara que vai interagir com o DAO. Então, para isso, eu preciso rodar na coroutine. Eu vou usar o coroutine scope que tem no próprio view model. Vou usar aqui um launch item DAO, que é o que eu recebi ali no construtor, insert item. Okay? Veja que eu deixei esse cara como método privado, então, para que ele seja acessível, para que eu consiga inserir a partir do fragment, eu vou precisar de algum método público, como vocês podem imaginar. Eu vou criar alguns outros métodos auxiliares. Esse aqui também vai ser privado. Esse cara vai receber get new item entry. Ele vai receber os parâmetros necessários para criar um item e vai retornar uma instância do item. Então aqui eu vou ter o item name, que é um string. Vou receber aqui também o item price, que também é uma string. E quantidade de item, que eu vou chamar aqui de item count, também é uma string. Está sendo uma string aqui porque vai vir lá da minha interface, esse método vai retornar o item, ok? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, simplesmente ele me retorna uma instância aqui. Como o meu item aqui ele tem um valor default no primeiro,
Se eu não informar o ID, que é o que eu vou fazer, para que eu consiga utilizar o construtor, eu tenho que nomear os parâmetros. Então, o primeiro parâmetro aqui vai ser o item name, que é o nome do atributo do meu item lá, e ele vai receber o item name que vem ali no construtor. No construtor não, na chamada do método. Tem um item price, e aqui o meu item price lá na entidade é um double, mas o que vem é um string, então eu tenho que converter ele para double. E finalmente a quantidade no estoque, e similarmente eu tenho que converter um count para inteiro. Eu vou copiar isso aqui, porque o próximo método vai precisar. Então eu tenho um método que insere, mas ele recebe o item, e esse cara recebe os parâmetros necessários e cria um item. Então ainda falta um outro método, que é justamente o método que vai ficar público e que vai ser chamado via fragment. Que aqui sim vai ser o add new item. Ele recebe exatamente os 3 parâmetros que o outro método recebe. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o novo item, chamando o método que eu acabei de criar, o get new item entry, passando os mesmos caras, item name, item price e item count. Uma vez que eu peguei esse item novo, eu insiro no meu, vai chamar aqui o insert item, e aí vai chamar a rotina e vai executar. Perfeito. Agora a gente precisa alterar o nosso add item fragment para que a gente possa chamar esses métodos e fazer a inserção. Então vamos lá para o nosso fragment. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é justamente criar o nosso viewModel. Private vol viewModel. E aqui a gente vai usar a delegação passando para o nosso factory lá que a gente criou. Inventory model by activity model. E aqui dentro eu vou chamar a minha fábrica, inventory viewModel factory. E agora eu pego lá a minha activity para poder acessar a application, porque é lá que tem um atributo do tipo item run database. Vocês se lembram bem? Então aqui application, fazer o cast, ponto database e o DAO. Então é isso que eu preciso de um DAO passando dentro do construtor do item factory. Ele vai criar um inventory view model e vai atribuir ao view model. Aqui eu vou precisar também de uma instância do item, vocês vão ver já por quê. Então vou criar aqui um var item, item, e como vocês devem ter pensado, eu tenho que digitar várias coisas lá na tela do fragment, e algum momento tem que ser validado, né? Porque o cara pode deixar em branco, etc. Então essa validação ela não vai ficar aqui no fragment, ela vai ficar toda no viewModel. Vamos voltar lá para o viewModel. Rapidamente, vamos criar esse método que faz a validação. Então, ele é simples, é o isEntry valid. Eu vou copiar aqui. Ele vai receber exatamente esses 3 parâmetros também. E basicamente eu tenho que verificar se todos os parâmetros são válidos. Então aqui eu vou fazer simplesmente verificar se eles estão em branco. Item name, .is blank, ou item price is blank, ou item count is blank. Ou seja, se qualquer um desses atributos forem falsos, forem vazios, não é válido, certo? Então eu vou fazer uma negação disso tudo aqui.
que ele está reclamando nesse caso. Vou colocar aqui o retorno. E agora sim, daqui é, se um desses for, se nenhum for em branco, eu digo que é válido, ok? E agora sim, eu volto para o nosso fragment. E ele também vai ter uma função aqui, que é a função que chama aquele método. Eu vou fazer aqui embaixo, chamar de private fun is entry valid. Mas a diferença aqui é que aqui ela vai acessar realmente os campos do item que estão na tela, né, do formulário, e vai chamar o viewModel lá. Então aqui é viewModel is entry valid. Aqui, como vai ser só uma, eu posso até fazer da seguinte forma: atribuição direta. O que eu tenho que fazer aqui é só chamar agora bind, pegar o item name, text.toString, bind item price.text.toString e bind item.count.text.toString. Esse método aqui simplesmente é um método do meu viewModel, e agora eu tenho que criar a função que, caso isso seja válido, eu vou inserir. Então aqui finalmente add new item e se is entry valid, é o método que eu acabei de escrever, okay? Se is entry valid, eu vou chamar então aqui o viewModel e vou adicionar esses caras. Aqui eu vou novamente me fazer valer do Ctrl+C, Ctrl+V para a gente ganhar tempo. Corrigir aqui. Prontíssimo. O que falta agora são duas coisas, na verdade. Uma, adicionar, porque aqui eu não estou chamando aí essa função, então eu vou precisar do listening. E quando eu adicionar, eu vou para uma outra tela. Então aqui, depois de adicionar, eu vou pegar o meu controller e vou navegar para a lista. Aqui eu vou usar o action que está lá no meu gráfico de navegação, que é do add item fragment do item list fragment. Então aqui, quando eu adicionar, ele vai para a terra de listagem. E o que falta agora, eu preciso sobrescrever o onViewCreated, acertar o listening, que aqui é quando está seguro. Então aqui eu vou pegar o nosso botão, que é o Save Action, vou setar o onClick Listening e vou adicionar o item. E agora a gente pode finalmente testar esse código. Então vamos lá testar. Cliquei aqui, ele vai para a tela. Vamos testar aqui goma de tapioca. Item price 3, quantidade 10 e vamos salvar. A tela aqui continua sem mostrar nada, porque a gente não implementou ainda essa funcionalidade. Para a gente testar, ver se funcionou, vamos abrir aqui o Database Inspector. Deixa eu dar um refresh aqui. Já tá, ó. Já mostrou aqui certinho que eu acabei de inserir. Então, perfeito, a gente já tem a função de adicionar. Vamos seguindo para implementar as outras funcionalidades. Para que a gente possa mostrar o item que a gente acabou de adicionar
Na tela principal, a gente tem que trabalhar com a Recycle View. E para quem já captou aí, a gente vai precisar agora implementar o famoso adapter, como a gente já fez algumas vezes aqui. Então, vamos lá criar o nosso adapter. Item list adapter. A gente vai receber nesse construtor aqui uma função. Na verdade, vai ser a função que vai ser chamada quando clicarem em um dos itens da lista. Vou chamar ela de onClicked. É uma função que recebe um item como parâmetro e tem um retorno, não tem retorno, que é o tipo unit. Então aqui eu preciso adicionar, importar. Ok, importei. Agora eu preciso fazer a parte da herança. A gente já fez algumas vezes, ele vai herdar de list adapter. Esse aqui do Recycle View não é o anterior. E eu preciso passar o item, que é o nome da lista, e o view holder aqui. Eu vou criar daqui a pouco. Item view holder. E também nessa lista eu vou usar a mesma estratégia do diff callback. Vamos lá. Com isso eu vou ficar com esses erros por enquanto. Eu vou logo criar a classe do view holder para a gente tirar um dos erros. Item view holder. Ele vai receber o binding do item da lista. Item list item binding. Aqui. Como sempre, esse cara também tem que herdar do view holder. E tem no recycle view passando a raiz, bind root, ok? E eu vou ter que fazer a função aqui de bind. Mas antes disso, deixa eu adicionar os métodos que ele precisa adicionar agora. Vou adicionar os dois. Já tiro a parte dos erros, então vamos fazer logo aqui o inflate, né? No create view holder. Eu vou retornar um item view holder. Preciso fazer o inflate, eu uso o item list binding, list item binding inflate. Aqui eu passo layout inflator, pegando o contexto do parent. Ok? E no bind view holder, basicamente, eu vou pegar o item da lista, de acordo com a posição, current, get item position. Vou pegar minha view holder, item view, setar o click. E basicamente ele chama a função que veio no construtor. E eu faço o bind. Esse bind aqui vai passar o objeto. Então eu tenho que criar essa função ali no view holder. Por isso que ele está reclamando. Vou criar aqui a função. Item. E agora a gente precisa implementar esse cara, mas não nulo. Vamos implementar isso agora. Então, ele recebe um item. Basicamente eu tenho que atribuir as views. Eu vou usar a scope function apply só para não ter que ficar repetindo bind. Item name.text igual item.itemName, item price.text igual item price, mas a gente vai já alterar isso aqui para dar uma formatação legal. Esse cara aqui é double, ele é um texto, então tem que dar um ponto string por enquanto. E o quantity
vai ser igual ao item.quantity.toString. A gente ainda precisa fazer aqui, a gente ainda precisa criar a nossa div callback ali em cima. Tem vírgula aqui, eu me confundi. E vamos criar da mesma forma que a gente já fez outras vezes, usando um companion object. Então aqui, private div callback, que é um singleton, que estende de div util, ponto item callback do tipo item. Agora eu tenho que adicionar os métodos que comparam os elementos. Ok, esses dois. E vamos lá que eu retorno o item, a comparação do item normalmente. E aqui embaixo eu comparo o nome desses itens. Old item, ponto item name, igual new item, ponto item name. Beleza. Para formatar o nosso item aqui de acordo com a moeda local do dispositivo, a gente vai fazer uso de uma extension function. A gente vai fazer isso lá na nossa classe do item. Então aqui eu vou criar uma extension function. E aí eu defino aqui quem é o receiver, que é um item que eu vou aplicar nela. E vou adicionar esse método getFormatedPrice. E vai tornar um string. Assim eu não vou precisar mais ficar convertendo ali para double para string. Então aqui eu vou usar um number format. E eu vou pegar o instance e vou formatar o item price. Com isso, eu posso voltar lá para o meu adapter e chamar ele aqui direto. Item get formatted price. Perfeito. Agora já tem o nosso preço formatado de acordo com a moeda do dispositivo. Agora que a gente terminou o nosso adapter, a gente precisa fazer com que o ViewModel exponha os dados do banco de dados para que eu possa pegar esses dados na interface e atualizar o RecycleView. Então, para isso eu vou criar aqui um campo que vai ser o All Items. Ele vai ser um Live Data de lista de item, que é o que vem do nosso DAO. Na verdade, DAO vem uma lista de flow, mas a gente consegue converter facilmente graças a um builder que o Flow fornece para a gente. Então aqui deixa eu fazer logo um import. Agora aqui item DAO get items as live data. Com isso a gente já consegue converter nosso flow de lista de item para live data. Perfeito. Agora a gente pode alterar o fragment. Eu vou copiar aqui algo do data in fragment, que é só a criação do nosso ViewModel. E agora sim, eu vou para o item list fragment. Vou criar esse cara aqui e vamos construir o adapter e setar no RecycleView do jeito que a gente precisa aqui. Então, eu vou criar esse cara aqui. Vou criar meu adapter. Adapter é igual a um item list adapter. Por enquanto, eu não vou passar a função do clique. Vou deixar ela vazia aqui.
Vou fazer o adapter do Recycle View ser igual a esse adapter que eu acabei de criar. E o que eu falta fazer é preencher essa lista sempre que houver mudança no DAO lá, certo? E a gente vai fazer aqui, vou usar o observe do Live Data direto no código Kotlin sem usar XML como a gente fez as outras vezes. Então, eu tenho o meu Live Data aqui, all itens, e eu vou observar esse cara. Eu tenho que passar o Lifecycle Owner, e aqui vai ser o this.view Lifecycle Owner, e a função que vai ser chamada sempre que houver mudanças. O parâmetro vai ser uma lista de item, eu vou nomear então aqui item para ficar mais legível. E sempre que houver uma mudança que eu faço, pego o meu adapter e submeto a lista novamente, que é justamente os itens aqui. E agora sim eu posso executar esse código e ver o resultado. Então, ótimo, já está funcionando aqui. Bomba de tapioca. Deu certo. Vou testar aqui, inserir mais um. Massa de milho, por exemplo. Aqui, 2. E eu vou dizer que 5 em estoque. Vamos salvar. E aí, ótimo. Perfeitamente funcionando. Agora nós vamos implementar a parte do código para que a gente possa ver os detalhes de um item aqui. Por enquanto a gente clica não acontece nada. Vamos voltar aqui e justamente alterar essa função aqui para que a gente possa ir para a tela de detalhes e ver os detalhes do item. Então aqui eu vou criar um action, que é o que vai me levar para a próxima tela. Item list fragment directions. E esse cara ele vai ter um parâmetro, está definido lá no Navigation Graph, que é um ID, um inteiro, tá vendo? É justamente o ID do item, para que a gente possa recuperar ele do banco na outra tela, ao invés de passar o item direto aqui. Então, esse cara é um item, todo item tem um ID, ótimo. E agora eu posso fazer o Find Nav Controller, Navigate, Action. Então, vamos executar isso daqui e ver o que é que acontece. Ok, está rodando, vamos clicar aqui na goma de tapioca, navegou, funcionou. Falta agora a gente preencher os dados com o item que foi enviado para essa tela. Agora que a navegação está funcionando, eu tenho que alterar o meu View Model de forma que ele seja capaz de expor um item só. Eu vou usar essa funcionalidade para expor o item que foi selecionado. Então, eu vou aqui para o meu View Model, vou declarar aqui uma função, retrieve item, que recebe um ID, que é um inteiro. Eu vou simplesmente chamar aqui o meu DAO get item, passando o ID, e eu transformo ele para live data. Então, com isso, eu já consigo expor o item que eu quero mostrar na tela. Agora a gente vai para o item detail fragment, mas eu vou aqui copiar a parte do view model, que é a mesma. Coloquei aqui, vamos lá. Eu também vou precisar de uma referência para o item que vai estar na tela, list lateinit var item do tipo item. Perfeito. E ao carregar o item selecionado do banco, eu preciso atualizar a tela, né, as minhas views. Para isso eu vou criar uma função que eu vou chamar de bind. Ela vai receber um item e eu vou atualizar a tela. Então, para isso eu vou usar
a minha variável bind que eu tenho ali. Vou usar uma scope function para ficar mais fácil de escrever. E agora sim, o item name, que é um text view, vai ser igual ao item.itemName. O item price, que também é um text view, vai ser igual a item, mas aqui get formatted price. E o item count, o último text view, vai ser igual ao item quantity stock to string. Perfeito. Agora eu já tenho como atualizar a tela, mas eu preciso carregar o item que veio, descobrir qual foi o item que foi selecionado e a partir daí sim atualizar a tela. Então eu preciso fazer isso dentro do onViewCreated, que é quando a view está pronta. Para pegar o ID é super simples, eu vou usar o Navigation Args, aqui ele já tem o ID e vai vir a seleção da outra tela. O que eu preciso fazer agora é carregar o item dono desse ID. E como eu quero que minha tela fique sendo atualizada sempre que houver uma mudança, eu preciso setar uma função observe nele. Então eu vou usar o viewModel, vou usar a função que eu acabei de adicionar, o ID eu acabei de pegar aqui, e vou definir a função de observar da outra vez, usando o Lifecycle ViewOwner. E a função aqui eu vou chamar o parâmetro, só por questão de viabilidade, selected item. Falei uma coisa e fiz outra. E agora eu vou atualizar a referência que eu tenho para o item lá em cima, selected item, e vou fazer aqui o bind usando o item. E agora a gente pode executar esse código e ver o que acontece. Vamos testar aqui, vou clicar aqui na massa de milho, por exemplo, e ótimo, carregou perfeitamente. Está funcionando, vamos testar aqui como tapioca, ótimo. Agora ainda nessa tela, nós vamos implementar a função de vender o item. E para isso nós vamos trabalhar com a função do DAO de update. Então, vamos lá para o nosso ViewModel, expor o método que chama update, na verdade a gente vai criar, esse método ainda não existe. Vou criar ele aqui embaixo mesmo. Private fun update item. Vai receber um item. E assim como no insert, eu vou chamar o ViewModel Scope para lançar, iniciar uma corotina. E no caso aqui, pego o DAO e dá um update item. Item DAO ponto update item. E da mesma forma, essa função é privada, então eu vou criar agora aquela função que vai ser utilizada lá no Fragment, que vai ser a função de vender item. Então ele vai receber um item e cada vez que o cara clicar no botão lá, ele vai vender uma unidade. Só que isso só pode acontecer se eu tiver itens no estoque. Então eu vou verificar aqui se o item.quantity stock se for maior que zero. Se for maior que zero, então eu vou criar um novo item usando uma função auxiliar que toda data class tem. A função copy. Então essa função ela cria uma nova instância do objeto, no caso do objeto item, alterando apenas algumas propriedades. Você pode alterar todos, mas ele não altera a instância do item, ele cria uma nova. Então, por isso que é um copy. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de estoque, essa propriedade que eu vou alterar, e eu quero que ela seja igual a quantidade de estoque menos 1. Ou seja, na prática eu estou criando o mesmo item, só que com menos 1 na quantidade de estoque. Todo o resto vai ser aproveitado. O ID e todas as outras propriedades. E aí com esse cara,
Aí sim eu faço um update item chamado banco. Com isso pronto, o que eu preciso fazer é agora ir lá na minha Detail Fragment e implementar o listener do botão de editar. Então vou fazer isso dentro do meu bind. Vou aplicar aqui no Cell Item, um botão, Set on Click Listener. E aqui eu chamo View Model. Ponto, Cell Item. Então sempre que alterar ele vai chamar isso daqui. Agora a gente já pode testar esse código. Então vamos testar aqui. Massa de milho. Vou tentar vender. 4, beleza. 3, 2, 1, 0, ótimo. O problema é que a partir do 0, ó, se eu continuar clicando, ele não vai alterar. Mas eu não tenho nenhuma retorno no visual do aplicativo para me dizer que não dá mais para vender. Então, a gente vai alterar isso agora, bem simples. A gente apenas vai alterar aqui o listening para ver a quantidade de itens no estoque. Então, o que a gente vai fazer é, lá no View Model, primeiro eu vou adicionar uma função que vai me dizer se eu tenho um item no estoque, determinado item, stock available de um item específico, e ele retorna, vou fazer aqui uma linha só, item.quantity maior que zero. Se for maior que zero, retorna true, caso contrário, retorna false. E agora aqui no meu detail fragment, eu apenas preciso setar aqui, habilitar ou desabilitar o botão de acordo com aquela função. Então aqui eu vou chamar view model stock available item. Então, se tiver, ele vai estar habilitado. Se não tiver, vai estar desabilitado. A gente vamos ver agora na prática. Para ficar mais fácil, vou adicionar o item, apenas uma unidade, café. Para ficar mais fácil, duas pelo menos. Então vamos editar aqui. Vende de novo. Pronto, desabilitou. Agora pelo menos eu tenho um retorno para o usuário. Essa funcionalidade agora a gente pode considerar completa. Dando continuidade nessa prática, a gente já viu como inserir, a gente já lista os itens e agora a gente estava atualizando. Então, para dar funcionalidade a esse botão que está aqui na tela, nós vamos fazer agora a parte de deletar. E aí, para isso, eu vou de novo alterar o meu ViewModel. Vou criar uma função aqui para deletar. Delete item, ele recebe um item. E aqui ele já usa o modo scope, ViewModel scope para criar uma corrotina. E aqui simplesmente eu chamo DAO delete passando o item. Agora a gente precisa ir lá para o detail fragment. Aqui eu já tenho uma função previamente preenchida, mas ela não deleta, ela apenas volta, que é o comportamento quando deletar o item. Então, o que eu preciso fazer aqui é somente chamar o meu ViewModel e mandar deletar o item. Mas
Antes de deletar, a gente vai confirmar para evitar que um clique por acaso aconteça e acabe deletando. Então, esse código que vai ter a confirmação já está aqui, é um show confirmation dialog, então aqui ele vai criar um dialog, já tem um título, a pergunta que vocês estão vendo aqui, ó, você tem certeza, setor cancelável para falso, a diferença aqui no caso do negativo ele não está fazendo nada e quando é positivo ele vai chamar o delete item. Então, aqui também está funcionando. O que falta agora é setar o listen desse botão. Então, para isso a gente vai aqui embaixo desse cara, vamos pegar o botão que é o delete item e setar o onClick listener, passando simplesmente a função do confirmation dialog. E agora a gente pode testar isso. Vamos pegar aqui o café que está no 0, vamos tentar deletar ele aqui. Apareceu o dialog, você quer deletar ou não, vou clicar aqui sim, deletei, voltou para a tela, atualizou, perfeito. Então o nosso deletar também já está funcionando. Agora a última funcionalidade que nós precisamos implementar para completar essa prática é a função de editar um item. E aqui na tela do Detail Fragment eu já tenho um botão de editar, que é um float action button, mas ele está sem nenhuma funcionalidade por enquanto. Então eu vou setar aqui o listen dele e vou criar a função ainda. Vai ser o edit item, que é justamente o float action button. Vou setar o click listener e vou chamar uma função aqui que vai ser a edit item. Eu vou criar essa função, ela ainda não existe. Vou criar ela aqui, edit item. O que é que ela vai fazer? Ela vai pegar o item selecionado e vai abrir a mesma tela que a gente usou para adicionar, a gente vai usar para editar, para a gente não ter que duplicar esse código. Então, primeiramente aqui eu vou criar uma ação, que é o item detail fragment directions, a ação que eu tenho aqui, add, e aqui duas coisas. Eu vou usar esse primeiro parâmetro, que é o título, que a gente não usou nenhuma vez, para alterar, porque senão ia ficar como adicionar e não é uma adição, agora é uma adição. Então eu vou usar a string que eu tenho aqui já definida nos recursos para trocar o título. Então vai aparecer lá editar item ao invés de adicionar. E agora eu tenho que passar, obviamente, o ID do item. E assim eu posso recuperar, da mesma forma que a gente fez na outra atividade, recuperar através do Navigation Args o ID e assim carregar do banco. Agora eu posso chamar meu nav controller, find controller, navigate, passar action. E agora eu posso rodar esse código com essa primeira parte. Pronto. Ver o que acontece. Ficar aqui no massa de milho que tem 0. E aí, tá vendo que foi, quer dizer, clicamos, era certo, agora vamos editar. E aí foi para a tela, tá vendo que editar item, mas não carregou as informações. Agora a gente tem que trabalhar nessa parte. A primeira coisa que a gente fazer, a gente vai alterar então o fragment e adicionar. Então aqui o add item fragment. Aqui eu não tinha nenhuma função de bind, porque o campo sempre vinha vazio, já que era para inserir. Então eu só precisava passar esses dados para o ViewModel. Agora não, como eu tenho que carregar um elemento, vai ser similar à tela de ver os detalhes. Eu vou ter uma função bind aqui, é a mesma ideia da outra, do outro fragment. Ela recebe um item e eu vou basicamente fazer o bind dos elementos. Aqui eu vou apenas formatar o preço
para ficar no formato bacana. Vou formatar de acordo com o preço do item, que lá é um double, então eu tenho que colocar um string, então já vou formatar. Mas aqui sim é exatamente a mesma ideia de antes. Vou dar um apply e vou setar os elementos. Item name, set text, item name, text view, buffer type, enable. Vou cortar isso aqui, senão ele não vai botar direito. Okay. Agora aqui é o item price. O price. E o último é o item count. Recebe quantity in stock to string. E a gente tem que fazer esse bind apenas quando ele vem do editar. A gente vai descobrir isso a partir do ID e vem no Navigation Arguments. Então vamos recuperar aqui no View Created, o ID, Navigation, Item ID. O que a gente vai ver? A gente vai ver se o ID for maior que 0, então é porque foi selecionado algum elemento, aí eu vou carregar esse elemento da mesma forma que a gente faz no fragment de ver os detalhes. Passo o ID aqui, passo a função de observer, passo o view lifecycle owner, ele fique ciente do ciclo de vida, e aqui a função vai ser chamada quando houver alguma mudança. A mesma ideia. Vou chamar aqui fazer o item seu select item e vou fazer o bind como no outro fragment. A ideia é a mesma. Caso não venha nenhum item, aí sim eu seto esse listening para adicionar. Então, com isso a gente pode rodar o código. Só um momento, na verdade tem uma coisa errada, é observe. Agora sim a gente pode rodar esse código. O que vai ficar faltando é justamente fazer a alteração acontecer. Então vamos lá, massa de milho, editar, e agora sim, tudo aqui, só que falta o salvar aqui, que está sem funcionalidade. Então, antes de fazer isso, a gente volta para o nosso ViewModel, e a gente tem que adicionar essa funcionalidade lá, tá aqui o ViewModel, e vamos adicionar algumas funções relacionadas às funcionalidades. Então, primeiramente, a gente vai criar uma função que gera um item entry. A diferença aqui é que eu recebo todos os parâmetros, inclusive o ID, então não dá para reaproveitar o que a gente tinha antes. Mas a ideia é bem parecida com o de adicionar, item name, item price, string também, e por último, item count string. E agora ele retorna. Vou colocar o retorno aqui só porque está muito ruim de ler. Então, vou declarar o retorno ali. Se bem que eu posso fazer assim, fica mais fácil. Vai ficar mais fácil para um return. Aqui basicamente eu vou criar um item com todos esses valores. Eu posso colocar os nomes aqui só para manter a padronização. Mas nesse caso, como eu estou passando todos, inclusive o ID, e na ordem que é declarado no construtor lá,
da data class, eu não precisaria colocar o nome dos parâmetros. Mas vamos fazer assim para manter a padronização, já que a outra função eu usei dessa forma. Eu tenho que converter para double e a quantidade em estoque eu tenho que converter para int. Agora eu vou fazer minha função pública, update item, e recebe os mesmos parâmetros. Eu vou copiar e colar. Essa não tem retorno. O que ela vai fazer? Similar com adicionar. Eu vou pegar o item para ser atualizado, updated item, get, update item, entry, passando os parâmetros, item ID, item name, item price, item count, e agora eu chamo o update item e passo essa variável. Update item e passo essa variável, perfeito. Agora vamos lá para o nosso fragment. Da mesma forma que aqui eu verifico antes de adicionar se é válido, eu preciso fazer a mesma coisa para o editar agora. Update item. Se is entry valid. Agora sim eu chamo o viewModel. Ponto update item. Eu posso pegar o ID diretamente dos parâmetros, já que eu não guardei nenhuma variável. E agora eu tenho que pegar os itens que estão no text view. Então aqui eu vou usar o bind name.text.toString e assim por diante. Bind name, agora é o item price, .text.toString e o bind item count .text.toString. Então aqui já está funcionando. Da mesma forma que quando eu adiciono, eu vou para outra página, que é a mesma coisa. Quando eu adicionar, eu vou sair da tela e vou voltar para a lista. Então, eu vou fazer um navigate r.id .add to list. A mesma ação. E o que eu falta fazer agora é colocar o listener daquele botão. Então, vamos lá para o blind, onde eu faço todos os setos view set on click. Então, aqui eu vou colocar o bind, não aqui, confundi um momento, aqui dentro do apply eu seto o botão save action set on click listen e chamo o update lá, a gente acabou de definir. Então, com isso, deve estar pronta a nossa aplicação, vamos testar. Testar aqui com a massa de milho, será a quantidade. Vou colocar aqui 15, vamos salvar. Ótimo, atualizou. Agora está tudo funcionando. Então, pessoal, essa foi a prática.
Espero que vocês tenham gostado. A gente viu como inserir, como editar, como atualizar e como listar, que a gente já tinha visto antes. Um aplicativo completo de inventário. Então, a gente viu toda a parte, como fazer isso com o Room. E fiquem aí para os próximos vídeos. E valeu!